É a melhor ação da Bolsa de Valores em 2025. Eu estou afirmando isso nesse vídeo, abrindo já esse vídeo afirmando isso, e tudo que você precisa saber sobre a melhor ação da Bolsa de Valores para 2025 nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Diego Mota, que eu te ensino a investir e lucrar na Bolsa de Valores com dividendos, sem medo de perder dinheiro. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a essa aula toda semana aqui no canal do YouTube. Nós temos aulas, né, práticas mesmo, onde eu analiso uma empresa e eu tenho muito para mim que quando eu estou analisando uma empresa, você aprende muito a analisar essa empresa também. Aqui eu aplico o meu método de investimento, que é o método que eu chamo de leitura de mundo. Eu e os meus alunos aplicamos o método leitura de mundo. Estou aqui, né, gerando conteúdo desde 2019, né? Nossa comunidade chegou a mais de 1.000 alunos investidores que estão aplicando metodologia de mundo e estão tendo resultados, rentabilidade, dividendos em suas contas, né? Inclusive temos um site, né, que é professordiegoMota.com.br/resultados, onde eu mostro os resultados dos meus alunos. Eu acho que é muito interessante você ver na prática, gravando vídeos, né, mostrando seus resultados, né, aplicando o método de mundo, investindo 100% na bolsa de valores e tendo rentabilidade maravilhosa, uns chegando à liberdade financeira, outros comprando sua casa, casamento, tá, caramba, tem várias boas histórias, né? E o interessante é o quê? Que são pessoas comuns, dentista, dublador, eu tenho músico, policial militar. Então, pessoas comuns, né? Engenheiro, administrador de empresa, tem pessoas comuns que estão aplicando o método de mundo e tendo essa lucratividade na bolsa de valores com dividendos, né? E é claro, isso é bem interessante você viver de renda, né? Muito bom para você. E aqui eu trago para vocês sempre o quê? Um vídeo de análise de empresa. Na verdade, toda semana eu gravo dois, três vídeos de análise de empresa, conteúdos diários, nós temos no nosso canal. Mas essa aula específica de análise de empresa, onde eu pego uma empresa e analiso de forma profunda, né? Então, isso é uma aula que eu tenho que preparar, né? Antes, tem que ver relatório, ver o que a empresa está fazendo, como é que está a empresa, etc. E aqui a gente analisa e faz um valuation, né? A precificação dessa ação, se vale a pena ou não investir. E no vídeo de hoje é um vídeo de uma empresa que eu já gravei lá atrás, na verdade, em outubro do ano passado, 2024, e 24, e eu estou aqui, na verdade, atualizando, porque muitas coisas aconteceram para essa empresa e após estudar essa empresa e tantas outras empresas, eu trago para vocês a melhor empresa para se investir em 2025, ok? Eu estou falando da PetroRio, uma empresa do setor de petróleo que explora campos de petróleos maduros, uma empresa que eu gosto bastante, que eu tenho na minha carteira de investimento, né? E que eu vou trazer para vocês aqui a análise completa se vale ainda a pena investir nessa empresa, ok? Que para mim é a melhor ação da Bolsa de Valores, sem sombra de dúvidas, ok? E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, é a melhor ação da Bolsa de Valores, tá bacana, mas qual é o critério disso? Qual é o critério que a gente tem para indicar, né, para mim, na minha opinião, que é a melhor ação da Bolsa de Valores? E eu vou trazer aqui argumentos que vão corroborar com isso, ok? Ah, e lembrando que se inscreva no canal, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa seu like, né, que é importante pra gente também. E compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp e tudo mais, para trazer, né? Nós estamos aumentando muito a nossa audiência, né? Nós crescemos bastante, tem bastante conteúdo gratuito aqui de qualidade para vocês. Aqui a gente trabalha com muita honestidade, de forma correta, para que você possa aprender a investir, né? Eu sempre incentivo vocês a investirem por conta própria, né? Não investir através de, sei lá, de renda fixa ou sei lá, ou através de fundos de ações, pô, seguir lá a gerente do banco, a analista da corretora, né? Normalmente não é a melhor opção para o seu dinheiro. A melhor opção para o seu dinheiro é você ter conhecimento, né? E aprender a investir por conta própria. Como eu disse aqui, com o método leitura de mundo, nós temos pessoas comuns, dentista, dublador, policial militar, músico, pessoas comuns que estão investindo, tá? E tendo lucratividade na bolsa de valores com dividendos. Então você também pode, sem sombra de dúvida. Então, eu tenho aqui pessoas aqui para aprender. Lembrando que eu não faço nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, nem promessas de ganhos rápidos, fáceis, nada disso. Muito pelo contrário. Meu foco aqui é educação financeira. Então, eu trago para você sempre aqui argumentos, uma estrutura educacional para que você possa aprender a investir por conta própria. Ok? Então, todo esse conteúdo gratuito para você, então que você possa também aqui se inscrever nesse canal e compartilhar, né? Vamos compartilhar conhecimento, debates, grupos de debates, tudo mais, é muito importante. Lá na nossa comunidade de leitura de mundo, nós temos mais de 1.000 alunos, já 1.000 alunos investidores, né? Nós temos lá o nosso canal Telegram, que a gente discute ali somente para alunos, então é um grupo bem seleto, somente para alunos, onde a gente discute sobre investimentos, sobre oportunidade, discussões sobre análise de empresas, nossa, sobre mercado, uma coisa, né, como um todo,
né, diariamente e, claro, né, o networking, né, é bem interessante. Costumo dizer que networking vale mais do que dinheiro. Na verdade, conhecimento e networking vale mais do que dinheiro. Então, escreve isso porque é muito importante. E quanto mais você tem conhecimento e esse network, com certeza você vai fazer melhores escolhas para os seus investimentos. Eu nunca perdi dinheiro na Bolsa de Valores. Os meus alunos que aplicam o método Leitura de Mundo também nunca perderam dinheiro na Bolsa de Valores. Então, é muito interessante que você aprenda, entenda um pouco mais sobre esse método, né? Tem outros vídeos que eu gravo, né? Até eu faço uma comparação com um time de futebol, né? A sua carteira de investimento vai ter defesa, meio campo e ataque, né? Então a sua defesa ali, né, focado mais em dividendos, o seu ataque mais focado em valorização, né? O meio de campo se adapta a cenários, dólar alto, de consumo interno, economia aquecida. Então tem várias explicações que eu trago aqui nos vídeos que eu trago para vocês aqui diariamente sobre o método leitura de mundo, comparando ele com o time de futebol. Fica mais fácil a analogia, né? De você poder entender como investir. No caso aqui, trazendo a PetroRio, que é uma empresa que eu já invisto desde 2018, 19 ali, né? Claro, fui fazendo outras aquisições, mas a empresa valorizou bastante na carteira de investimento e ela vem entregando ainda mais fundamentos, né? E isso com certeza vai gerar melhores resultados e, é claro, suas ações valorizarem. No caso da PetroRio, entra na minha carteira de investimento como uma pimentinha, ó, é uma empresa do setor de ataque. Eu quero que valorização. Para como eu já fiz lá atrás, né? Quando ela comprei, ela valorizou bastante, né? Mais de 19 vezes na minha carteira. Eu vendi ali uma boa quase metade dela e aí, né, eu redistribuí na minha carteira de investimento para poder, né, comprar mais empresas de dividendos. Então, a própria carteira de investimento, ela se retroalimenta, né? Às vezes a empresa valoriza, eu vendo e compro mais empresas de dividendos, né? Que é mais setor bancário, setor elétrico, e aí eu vou vendo maior, como melhorando ainda mais a minha renda. Ok, pessoal? Então, vamos aqui para a nossa análise completa da PetroRio. Vou até compartilhar aqui minha tela porque nós temos muitos noticiários da PetroRio, né? A empresa ela vem fazendo aquisições e recentemente ela fez uma aquisição muito interessante. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Do Campo de Peregrino. E aí o Campo de Peregrino, na verdade, ela já tinha 40% do Campo de Peregrino e, né, e agora fez a aquisição dos outros 60%, né, junto à Equinor. Então, assim, então, sensacional a questão da empresa. Então, a empresa fez aí a aquisição do campo de Peregrino, né, 60% do campo de Peregrino, pagando aí quase 3,5 bilhões então, de dólares, então, um investimento pesado. E no vídeo que eu fiz do ano passado, eu falei, a empresa tem caixa para fazer aquisições. A companhia já demonstrou que quer fazer novas aquisições em 2025. E é o que ela está fazendo aqui. Para você entender, as empresas, nos seus relatórios, ela tem os guidance, onde elas têm as metas delas de registros, né, que bota ali, né, quanto que ela quer lucrar, quanto que ela gera de caixa, aquela coisa toda, e também coloca em suas notas, né, o que que ela está pensando. Ah, temos caixa, queremos fazer novas aquisições, né, queremos reduzir nosso custo operacional, melhorar a eficiência, então ela vai colocando ali. Isso para a gente é um norte para nossa definição de investimentos. Então é muito interessante quando você vê o guidance de uma empresa, para você poder analisar essa empresa da melhor forma possível. Então, assim, uma empresa que eu me empolgo bastante, eu gosto bastante, já me trouxe um retorno maravilhoso. É a minha segunda melhor pimentinha da minha história como investidor desde 2012. A primeira é a Magazine Luiza. Então, a minha pimentinha maravilhosa, né, que valorizou bastante na minha carteira de investimento, né? Então, mais de 80 vezes. Aqui a PetroRio foi 19 vezes, então outra excelente pimentinha, um baita negócio. E a gente está sempre farejando essas pimentinhas para a gente poder ter essa valorização. Lembrando, pimentinha são empresas do nosso ataque da carteira de investimento. Tem a defesa e também tem o meio de campo, muito bem estruturada e equilibrada. Tem outros vídeos que falam mais da teoria do método leitor de mundo. Aqui eu quero mostrar um pouco mais na prática. E o que que eu espero da PetroRio? Eu espero valorização. Eu espero que o mercado de ações ele valorize as ações da PetroRio. E eu que tenho ações da PetroRio, eu quero que o seu preço suba. Então a PetroRio hoje está no preço de R$ 35. Já chegou até R$ 49, R$ 50 já nos últimos 12 meses. Mas eu já comprei PetroRio a R$ 8, a R$ 16, a R$ 23, a R$ 24. Então eu venho comprando PetroRio, né, ao longo desses anos com preços menores. Hoje ela está no preço de R$ 35. Ah, professor, eu não tenho PetroRio. E agora? Ela está R$ 35. Puxa, eu poderia ter comprado ela 23. É, poderia, né? Se você me conhecesse há mais tempo, né? Eu tenho muitos alunos de leitura de mundo que compraram PetroRio a 15, 14, R$ 13 no passado. No passado até recente. E hoje tem que tiveram uma valorização muito grande. Nem sei se eles venderam, se eles estão, sei lá,
ou ainda mantém a ação, não sei, ou vendeu boa parte, como eu já fiz. Então, assim, isso aí é do critério de cada um. Só que você poderia estar, né, ter comprado o PetroRio mais barato, com certeza, mas aqui a ideia não é essa. No preço atual, R$ 35, ainda é uma oportunidade de investimento? Como empresa, vem mostrando, né, ser sensacional, né, os seus fundamentos, né, os fundamentos são sensacionais. Então, é maravilhoso a empresa nesse sentido, vou mostrar aqui para vocês. Agora, nesse preço de R$ 35, eu quero valorização. Eu tô na empresa ainda. Inclusive, eu comprei recentemente a empresa a R$ 32. Eu quero, o que que eu estou esperando de retorno de capital dessa empresa? É isso que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês. Então, aí para a empresa valorizar, o mercado tem que olhar para a empresa de forma positiva. E a empresa começou a gerar bastante caixa e está fazendo aquisições. O que que a PetroRio faz? A PetroRio, ela pega campos de petróleo maduro, e eu vejo muitas pessoas confundir com Petrobras. Petrobras é outro tipo de negócio. Ah, professor, mas não é tudo petróleo? Não, é tudo petróleo, mas não é igual, entendeu? É do setor de petróleo, sim, só que dentro do setor de petróleo você tem ali empresas que atuam em campos, ainda explorando campos de petróleo, ainda assim, quase que virgem, né, vamos dizer assim, né, que é o que a Petrobras faz e atua muito forte no pré-sal, que são perfurações mais profundas. A PetroRio não. A PetroRio, na verdade, ela pega a rebaba disso, como diz o outro, que é o quê? Você pega esses campos mais maduros, que já foram explorados pela Petrobras, né, e aí ela pega esses campos e faz uma nova exploração. E qual é a vantagem competitiva da PetroRio? Que ela consegue fazer essa extração com custo baixo, que é o lift cost, que é o custo de extração de petróleo. Então ela tem uma vantagem competitiva maravilhosa, que ela consegue fazer aquisições, boas aquisições, saber escolher qual é o melhor campo maduro para adquirir e consegue fazer produção de petróleo ainda com custo reduzido. Esse é o principal diferencial da PetroRio desde 2018. É o seu lift cost cada vez mais sendo reduzido. Ela consegue fazer sinergia geográfica dos campos de petróleo, que ela consegue usar o mesmo maquinário, a mesma equipe, a mesma situação ali de operação por vários campos de petróleo. Então, isso é uma vantagem competitiva magnífica da PetroRio. Por isso que ela tem resultados maravilhosos, consegue gerar bastante caixa, e como ela gera caixa, dinheiro no cofrinho, ela consegue fazer novas aquisições, ok? Mas é uma empresa do setor de petróleo, então ela segue, né, a verdade, no seu plano de venda, né, o preço do petróleo. E nós temos a OPEP, né, que é liderada ali pela Rússia e pela Arábia Saudita, que são os maiores produtores de petróleo do mundo e que acaba ali, né, dependendo da sua produção, acaba fazendo um nivelamento em relação à oferta e demanda de petróleo, e isso regula o preço do petróleo no mundo. Então, às vezes, quando teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, aquela coisa toda, então como a Rússia ela detém muita da sua produção de petróleo do mundo, então ela consegue ali, né, regular o preço. Mas a Arábia Saudita consegue ter um poder maior nesse preço, porque a Arábia Saudita ela consegue ter um custo de extração de petróleo também muito baixo em relação à Rússia. Então consegue ter assim uma forte participação nessa oferta e demanda de produção. O que aconteceu? A produção de petróleo desses dois países aumentou, né? Está aumentando nesse semestre. Talvez muito também por conta da guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, né, a Rússia principalmente precisa do petróleo, né, para poder fazer ali todo o manuseio né, ali da guerra, mas, né, segundo eles emitiram em nota, falaram que é só uma questão de correção de mercado. Então, né, a gente nunca vai saber, essa que é a verdade. Agora, para nós aqui, investidores da PetroRio, ou pessoas que estão pensando em investir na PetroRio, o que isso muda para a gente? O que acontece? O petróleo nessa queda que teve, né, ele caiu para US$ 60. E US$ 60 é um preço ruim para petróleo? Para o mundo, de uma forma geral, para quem vende pelo mundo, talvez não seja tão bom. Não é ruim, não, mas não é tão bom. Para PetroRio, não. Para PetroRio é tranquilo nesse momento, porque ela tem hedge, ela tem proteções em dólar, que facilita muito ela conseguir regular sua produção ao preço de venda. Então ela consegue ter proteções como se fossem seguros, que ela consegue, mesmo a US$ 60, ela está no patamar confortável. Ah, Diego, mas por que que as ações da PetroRio caem quando o petróleo cai? Porque o mercado é louco. O mercado são pessoas como eu e você, né, que estão comprando e vendendo ações. E o muito do mercado não está aqui assistindo esse vídeo, não faz parte da comunidade de leitura de mundo, não estuda, não faz análise fundamentalista, não entende muito, essa que é a verdade, e fica criando, né, teses de investimentos bem superficiais e não consegue fazer, né, a análise correta e acaba vendendo as ações baratas, aí o preço cai. Então, assim, no curto prazo é doideira, ninguém fica quer prever o curto prazo aqui. A ideia aqui é pensar no médio e longo prazo.
Ok? Então, quando você vê o preço do petróleo caindo, US$ 60 do preço do petróleo, para mim, talvez é a baixa, né, é o preço mais baixo nos últimos 4 anos. Então, assim, eu acho até interessante, porque daqui para frente só tende a aumentar. Então, e é claro que a PetroRio se beneficia com o preço do petróleo subindo, porque ela consegue vender, reduzindo sua produção e aumentando o preço de venda, que seria o preço do petróleo, isso é sensacional para a empresa. Então, quando o preço do petróleo cai, ela consegue também ali dentro da sua produção, por ter eficiência, eficiência operacional, ela consegue reduzir a sua produção ali, né, reduzir seu custo e consegue ali conseguir ter a mesma margem de venda do seu petróleo. E fora a questão desses hedges, esses proteções que ela tem em dólar. Isso é uma situação. Então é uma gestão muito extremamente qualificada. É claro, se o preço do petróleo subir, com certeza a PetroRio também se beneficia. Não tem como dizer o contrário. Ok? Então, assim, mas eu quero passar aqui, nesse momento, assim, mais tranquilidade em relação ao preço macro, que ela é mais independente. E quando você vai ver a PetroRio, analisar a PetroRio, ver a questão principalmente ali se é uma ação que está cara ou se está barata, eu tenho que mostrar aqui três indicadores. Até puxei aqui uma tela aqui do Status Invest no dia de hoje, que eu estou gravando o vídeo, em maio, né? Que ela está sendo negociada. Tem três setinhas para vocês. A primeira lá na ponta é preço EBITDA, né? 3,37. Então aqui uma pessoa pergunta muito, Diego, como é que eu vejo esses indicadores? Está caro ou está barato? No caso aqui de uma empresa do ataque, da minha pimentinha, ok? Isso é muito importante dizer. No caso aqui da PetroRio, não são todas as empresas que eu analiso somente esses três indicadores. No caso da PetroRio, aqui eu consigo ter uma noção se as ações estão baratas ou caras, né? Só com esses três indicadores. No caso da PetroRio. Em outros casos, né? Eu vou ver outros indicadores, tá? Aí você vê os outros vídeos, por exemplo, do Banco Inter, da Vamos, etc., que eu vejo outros indicadores. Ok? No caso aqui da PetroRio, eu vejo o preço do EBITDA, 3,37, então tá muito barato. Aqui eu quero no máximo 7, 8, ali, né, estourando. O preço sobre lucro, né, que tá 3,9, aqui quero no máximo 12, dependendo 15, mas 12, então tá muito barato, um 3,9. E o preço sobre valor patrimonial, aqui eu quero no máximo 2,5, 3. Ali 2,5, 3 mais ou menos, nunca vai ser um número exato, né? Mas 2,5, 3 dá para analisar. Tá, tá caro. E não é o caso. Então, repare que nos três principais indicadores da PetroRio, ela está sendo negociada, né? Hoje no preço está R$ 35 mais ou menos, muito barata, muito descontada. E vou dizer mais. Com a aquisição do Peregrino, e teve a situação lá do Wahoo, quem viu outro vídeo sabe, do IBAMA, que ali bloqueou ali as operações no Wahoo, que agora vai começar a produção aqui, já começou, na verdade, né, aqui em 2025, mas o resultado só deve ser só no final do ano, né? Com certeza a sua produção vai aumentar, o seu caixa vai aumentar, o EBITDA, e sua lucratividade também vai aumentar, o seu valor patrimonial também deve aumentar, e isso com certeza nos preços atuais torna a PetroRio ainda muito mais barata, né? Isso aqui é os preços, né, os indicadores daqui para trás. Né? Mas se for pensar daqui para frente, a empresa vai mudar, vai aumentar a sua produção. Então, com certeza, vai ter melhores resultados financeiros. Então, aqui nos nossos bullets, vamos lá. Então, empresa do setor de petróleo, como eu disse antes, explora campo de petróleo maduro. Então tem ainda, né, fez a aquisição de Peregrino que vai aumentar em 55% a sua produção de imediato, porém até o final do ano, né, vai quase que dobrar, já está agora em 110 mil barris de petróleo e quer chegar até 200 mil barris até o final do ano, então assim, até vai entrar também nas operações Wahoo, então assim, sensacional, isso se não fizer outras aquisições, né, porque tem caixa para isso, ainda tem caixa para fazer novas aquisições, então vamos esperar boas coisas, então a empresa vai aumentar, quase que dobrar ainda esse ano a sua produção, né? Putz, isso é maravilhoso. E para 2026, então, esperamos resultados ainda melhores. Então, aí eu penso, tá fazendo aquisição, como é que tá a dívida? Ela, como eu falei, ela tem caixa para fazer aquisição. Se ela tem caixa para fazer aquisição, isso é ótimo, então não precisa pegar tanta dívida. Então, ela tá com uma alavancagem extremamente saudável, 2 vezes EBITDA. Eu gosto aqui no máximo 3 vezes EBITDA, então ainda tá num patamar confortável, isso até o final do ano, com a geração de caixa que ela vai ter agora, ela vai ter essa alavancagem 2 vezes EBITDA, então extremamente confortável nesse momento, né? Em relação ao BEP, já falei, o PEP, já falei com vocês, né? Em relação ao aumento da produção da Arábia e Rússia, então está caindo o preço do petróleo nesse momento, o que eu acho extremamente interessante. Né, porque daqui para frente tem tendência só a aumentar. Então, chegamos a US$ 60 por barril, né? Primeira vez nos últimos 4 anos. Isso. Então, assim, é um patamar baixo de preço de petróleo. E sabemos, se o preço do petróleo agora, a partir de agora subir, né?
o cara fala, o mundo não vai ficar sem petróleo, gente. Então fique tranquilo, não tenho essas teorias apocalípticas, isso não existe. Calma, gente, calma, não é bem assim. Ah, professor, mas a pandemia aconteceu e passou, tá certo? Teve a queda, teve problemas, até uma questão de saúde pública, muitos mercados sofreram, sim, naquele momento, mas sabe o que aconteceu depois? O que está acontecendo agora? Recuperação. Então, o mundo não acaba assim. Então, outro ponto importante, né, uma vantagem competitiva que a PetroRio tem, que é a sinergia dos campos de petróleo, né? Polvo, Tubarão Martelo e agora com o Peregrino, né? Que eu falei, né? E utiliza o mesmo maquinário, né? E o Oru também, né? Também essa sinergia com o Frade, que é outro campo de petróleo maduro que a PetroRio tem. Então ela sabe fazer isso muito bem. Então essa aquisição do Peregrino foi maravilhosa, porque de forma geográfica ali, né? Do ladinho ali fica mais fácil ali de você fazer o mesmo manuseio de operadores, de maquinário, etc. Então isso ajuda bastante a PetroRio, né? Outra vantagem competitiva, sempre coloquei a gestão é extremamente competente para fazer aquisições. Então, desde o Porto, Tubarão Martelo, o Oru, o Frade, então agora Peregrino, sempre fazendo boas aquisições, né, e melhorando cada vez mais sua produção e reduzindo seu lift cost, né, o custo de tratamento de petróleo, e com tudo isso faz o quê? O que eu quero daqui da empresa PetroRio? Geração de caixa, lá o EBITDA que a gente viu lá atrás. Então, é uma forte geração de caixa. Estou esperando ainda os resultados do primeiro trimestre de 2025, mas nem vou olhar muito para eles, não. Eu estou esperando a empresa, é uma empresa que a gente tem que comprar e deixar ela trabalhar. Nem precisa ver que resultado, se está gerando caixa, se não está gerando caixa, lucratividade. Inclusive, já tem uma perspectiva interessante de lucro, né, para primeiro trimestre de 2025, deve aumentar em mais de 50% a sua lucratividade, né? Então, assim, então já é uma perspectiva prévia, né, que foi dada aqui em relação a PetroRio, maravilhosa. Então, assim, já estão resultados bons, mas nem estou olhando muito para isso. Estou pensando na empresa pro meio do ano desse ano, para o final do ano e para o ano que vem. É uma empresa que a gente tem que adquirir e deixar, porque ela está operando, ela está em ascensão. Ela está melhorando cada vez mais, junto ao seu aumento de produção de barril de petróleo. Então, assim, uma empresa que não tem como hoje você comprar essa empresa. Pode ter assim, você pode comprar a empresa hoje de R$ 35 e subir para R$ 50, né? Sei lá, quase dobrar o preço. E você quiser vender, aí é opção sua. Eu vejo ainda a empresa com um potencial de crescimento muito grande ainda dentro do que eu estou mostrando aqui para vocês. Ok? Então, segundo semestre do ano passado foi abaixo da expectativa, muito por causa da briga do IBAMA com a Ru, né? O IBAMA travou várias operações do Arru, então reduziu sua produção, isso acabou atrapalhando suas vendas também de petróleo. Então, é claro que ali estava contando com o Arru, não conseguiu, mas para 2025, né, e principalmente para 2026, tem perspectivas maravilhosas da empresa. Então, assim, muito que eu coloquei para você aqui, essas aquisições, redução de custo operacional, né, o lift cost e tudo mais, assim, independente, né, independente não, mas, né, assim, mas bem tranquilo em relação ao preço do petróleo, por ser uma commodity. Então, mostra que a PetroRio, sim, está extremamente descontada, como eu mostrei para vocês lá, 3 vezes lucro, 3,37 o EBITDA e 1,2 patrimônio. Então, essa empresa está crescendo muito, tá aumentando sua produção, já provou nos últimos anos, aí, nos últimos 4, 5 anos, na verdade, nos últimos 7 anos, na verdade, em 2018, que sabe fazer aquisição de campo maduro, sabe fazer toda a operacional lá dentro, né? Já passou por várias questões tivemos em 2020, né, até, né, a questão do petróleo, crise do petróleo, né, em 2020, ali perto da pandemia também, e mesmo assim, sabe passar por isso, então a empresa já provou sua gestão, já mostrou ser extremamente competente em fazer aquisições, em gerar caixa e reduzir custo operacional. Tá com uma dívida extremamente confortável, 2 vezes o EBITDA, então assim, uma alavancagem extremamente confortável e tá sendo negociada tão barato, 3 vezes lucro, gente. Tá muito barato as ações da PetroRio, ainda mesmo a R$ 35. Mas, professor, você comprou a 23, tá mais barato ainda, para ver a grande oportunidade. Por isso que eu trago para vocês aqui a melhor ação da Bolsa de Valores em 2025. Pode mudar, sei lá, até o final do ano pode aparecer uma outra boa empresa assim? Pode aparecer. Mas hoje, que eu tô gravando esse vídeo aqui em maio, é a melhor ação para se investir em 2025. Mas por tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Então, é impressionante como a empresa vem gerando caixa, como ela vem reduzindo seu custo operacional, né? E fazendo aquisições. E tá com seu valuation descontado. Então, para eu chegar para você, para ser uma boa ação, tem que ser um bom negócio, né? Você faça os 3 pilares do método leitura de mundo. Tem que ter uma boa ação, com qualidade, como a gente está vendo aqui, né? Então, uma empresa que gera caixa, tem uma gestão qualificada, tem uma dívida controlada, entendeu? Sabe o que está fazendo.
tem que estar com valuation descontado, então seu preço tem que estar baixo, então a gente vê os indicadores ali, preço sobre lucro, preço sobre EBITDA e também ali o preço sobre o patrimonial, tá bem abaixo, coloquei minhas marcações, né, do que eu acho até o máximo que pode chegar, então tá barato, tá bem abaixo das minhas marcações ali, né, e claro, tem que fazer sentido na sua carteira de investimento, você não vai investir 100% na PetroRio, 100% em Pimentinha, no ataque, né, tem que distribuir, defesa, meio campo e ataque, 50% do seu patrimônio na defesa, 20% no meio de campo e no seu ataque no máximo 30% do seu patrimônio para você poder investir. E dentro lá do seu ataque desses 30% tem que ter muita PetroRio com certeza para você poder ter esses upside. Quando ela subir, sabe o que você vai fazer? Você vai vender ou toda ela ou parte dela, como eu já fiz, e vai o quê? Redistribuir, vai comprar ações da defesa, né? Banco Itaú, Banco Bradesco, Taesa, Engie, empresa do setor elétrico, setor bancário, né? Para receber mais dividendos. Então a própria carteira de investimento compra suas ações, ela se retroalimenta, isso que é interessante dentro do método de mundo, como defesa, meio campo e ataque. E PetroRio entra no nosso ataque, é aquele nosso atacante goleador, aquela pimentinha que vai, sem sombra de dúvida, vai ter bons resultados daqui para frente. E é claro, né, com bons resultados, né, no médio e longo prazo, o mercado vai precificar e teremos grandes upsides com a empresa. Ok, pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça, né, não deixa de se inscrever no canal, por favor, e também deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, pessoal. Forte abraço e até a próxima.